A fala desastrosa de Lula reverbera nas redes sociais e pode colocar um fim ao sistema se os parlamentares se atentarem para o contexto e não apenas em sua verborragia. Luciano Huck, o Adão que comeu a fruta proibida, se manifesta e recebe uma resposta que não esperava. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Lula vem colecionando desastres diplomáticos com falas absurdas e alinhamentos perigosos com países antidemocráticos. Neste domingo, diante da distorção da verdade que ele tanto pratica no Brasil e que agora alcançou repercussão internacional, o copo de Israel transbordou. Nos holofotes de uma entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou nesse fim de semana de uma reunião da cúpula da União Africana, Lula afirmou: "O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus." Como sempre, estamos vendo uma inversão da história em forma de narrativa. Não podemos falar da Palestina sem falar sobre o Hamas, o partido que controla toda a força de mobilização palestina. Do ponto de vista histórico, o Hamas compartilha de muitas ideias e propostas do partido nazista. Tanto o Hamas quanto o partido nazista são ideologias extremistas e radicais. Um de Estado dominante e o outro de terrorismo dominante. Ambos defendem uma supremacia, o nazismo o de raça, o Hamas religioso e até certo ponto racial, quando delimitamos a área de conflito, o território histórico de Israel. Bom, para entender o atual quadro, se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial, a esquerda estaria condenando a Aliança das Nações Unidas pelo genocídio de alemães. É lógico que inocentes morrem em batalhas cruéis. Entretanto, na história, poucos são os conflitos onde um dos lados usa sua própria população como escudo humano. O Hamas defende 2 pontos. O primeiro é a total humilhação de Israel através de táticas possíveis, mas de peso, com a aplicação de crueldades inimagináveis. A segunda é a propaganda sem contexto, o saldo da guerra, que é alimentada pela esquerda no mundo. Sendo uma célula terrorista, o Hamas não pode existir. E os palestinos precisam entender isso, para que seja possível pôr um fim ao ciclo de ódio. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou Lula em nota. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de uma banalização do Holocausto e de um ataque ao povo judeu e ao direito de Israel de se defender. Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa, ao mesmo tempo em que respeita o direito internacional. Netanyahu frisou que Lula da Silva desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas, ao demonizar o Estado judeu com o mais virulento antissemitismo. Israel Katz, ministro das Relações Exteriores, convocou o embaixador brasileiro em Israel para afirmar que Lula não será mais bem-vindo em Israel. Em sua conta no X, ele publicou sua decisão. A comparação do presidente brasileiro Lula entre a guerra justa de Israel contra o Hamas e as ações de Hitler e dos nazistas, que exterminaram 6 milhões de judeus, é um grave ataque antissemita e que profana a memória daqueles que morreram no Holocausto. Não perdoaremos e não esqueceremos, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel. Informei ao presidente Lula
que ele é uma personalidade indesejável em Israel, até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras. Esse encontro foi pesado, pois Katz escolheu o Museu do Holocausto como fundo. Esta manhã, convoquei o embaixador brasileiro em Israel, perto de Vashem, o lugar que testemunha mais do que qualquer outra coisa o que os nazistas e Hitler fizeram aos judeus, incluindo membros da minha família. O progressista Luciano Huck, em um enquadramento semelhante ao de Eva no Paraíso, declarou apoio a Lula, após sua esposa Angélica afirmar que comeria o fruto proibido. Agora, ele ficou surpreso que o fruto adocicado tenha lhe causado uma terrível diarreia. Seu minguado protesto no X foi rebatido pela jornalista Ana Paula Henkel, que criticou o desconhecimento histórico do progressista. Você nunca esteve contra o extremismo apoiando quem você apoia, Luciano. Lula é Hamas e Hamas é Lula. Lula é Irã. Lula é Hezbollah. Lula é Maduro. Lula é Daniel Ortega. Lula é Fidel Castro. Lula é amigo de ditadores. O dia de hoje tem a sua digital. Entulhado por nefastas ideologias, Felipe Neto foi pior. Defendeu Lula ao trazer mais um panfleto político pró-Palestina. É indiscutível a essa altura o alinhamento de Lula ao que há de mais perigoso no mundo. Para a surpresa de 0 pessoas, o Hamas, reverberando a voz da esquerda brasileira, apoiou o discurso antissemita de Lula. Lembrando que Lula prometeu doar mais dinheiro à agência da ONU, acusada por Israel de colaborar com o ataque do Hamas. Ou seja, não se trata de uma mera doação. Nas palavras dele, meu governo fará aporte adicional de recursos para a agência. É curioso que Lula saiba sobre tudo o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas não sabe nada do que está acontecendo no vizinho brasileiro, na Venezuela. Ao ser questionado sobre a expulsão de funcionários da ONU na Venezuela, o ex-sindicalista afirmou: "Eu não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela." A ditadura de Nicolás Maduro expulsou do país todos os representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. É difícil Lula desconhecer o caso, já que a Argentina, Costa Rica, Equador, Paraguai e Uruguai já emitiram seus comunicados. Para muitos deputados, as falas configuram um crime de responsabilidade e nesta segunda-feira foram recolhidas assinaturas para a abertura de impeachment do presidente. O deputado Marcel Van Hatten apontou a ideologia marxista como fonte de todo o mal no país. A ideologia marxista e atrasada de Lula e do PT nunca deu fruto algum, quando colocada à prova. Só gerou morte, miséria e vergonha. Aliás, a ideologia marxista sempre foi a base para o socialismo e o comunismo. Sistemas de poder que acabam com as crenças religiosas e com a pluralidade política e que, assim como o fascismo e o próprio nazismo, deram vazão a ditaduras sangrentas e desumanas. Lula não apenas fala, mas age contra Israel. Prometeu mandar ainda mais recursos para as instituições ligadas à ONU, que de forma absurda foram corrompidas pelo Hamas, facilitando a construção de túneis para terroristas. Lula faz isso justamente no momento em que o mundo livre tem repudiado tais organismos e cortado seu financiamento. Onde vamos parar? Que vergonha! O Brasil não merece ser motivo de chacota e indignação internacional. E Lula deve ser responsabilizado por sua declaração racista. Os deputados não podem focar apenas nesse lamentável ponto, pois nossa política está repleta de discursos desastrosos. E este não seria o pior deles, se comparado à história de outros mandatos de Lula. Porém, suas ações são mais graves.
entre elas os acordos com o Irã, apoiador do Hamas, China e Rússia. Suas ações são claras e cristalinas. Lula quer mudar o alinhamento da história democrática deste país, pois hoje ele acredita fielmente que tem poder para isso. Se os parlamentares não estiverem atentos a esse fato, o Brasil corre o risco de se tornar o pesadelo que tantos países experimentam. Um Estado centralizador, controlador, socialista e dominado pelo narcoterrorismo. Bom, você apoia o Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.